Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Henrique Nogueira da Gama, estamos aqui para mais um vídeo. O vídeo de hoje é a continuidade da série História do Globalismo, a parte 2. Como eu falei no vídeo anterior, com o surgimento e ascensão dos Estados nacionais e o fortalecimento da classe burguesa, que deu origem ao mercantilismo, ressurgiu a ideia de dominação global por parte de cada Estado nacional, pois cada um se via como merecedor de dominar as outras nações. Foi nessa época que as grandes navegações surgiram, em busca de novas rotas de comércio e de dominação colonial, o que fortaleceu ainda mais a ideia de império. Ou seja, com as grandes navegações, os estados nacionais, já formados como a Espanha, Portugal, França, Inglaterra, e Holanda e outros, começaram a expandir os seus territórios, ou seja, passaram a expandir, através das suas colônias, a formar seus impérios. Então, o Portugal tinha o seu próprio império, a Espanha também, a Inglaterra, enfim, cada um tinha com as suas colônias, foram se fortalecendo. E essa ideia de dominação, de um império dominar o outro, ressurgiu. Então, se tornam mais. Foi nessa época também que, devido às navegações serem empreendimentos muito dispendiosos e que precisavam de garantias financeiras, no caso de prejuízos como naufrágios, que aconteciam muito, é que surgiram as primeiras redes bancárias e securitárias familiares. Elas tornavam mais seguras as práticas de transações econômicas que já não se restringiam mais ao continente europeu. Foi dessa época que surgiram os bancos. Os judeus começaram isso, porque eles já emprestavam dinheiro, apesar de serem perseguidos, viverem em guetos, eles, ao mesmo tempo, emprestavam dinheiro a juros aos comerciantes, aos empreendedores, porque era muito arriscado. Uma frota no mar podia se perder toda. Então tinha que ter uma garantia de que haveria um reembolso daquilo. Então surgiram os primeiros bancos nessa época, assim também como os seguros. O seguro surgiu nessa época, dando respaldo a prejuízos que tinham. E isso se estendeu não só, isso não ficou nos países europeus, isso também veio para as Américas, para todo o continente americano. No século XVII, na Inglaterra, surgiu a primeira revolução no continente europeu, a Revolução Gloriosa, que tirou poderes da monarquia absolutista inglesa e que mostra o começo de uma mudança no domínio do poder. A Revolução Gloriosa foi a primeira revolução que aconteceu, e eu futuramente até posso entrar em detalhes sobre isso, que tirou poderes da monarquia inglesa. Já começou o absolutismo a ser questionado. Os ingleses não aceitavam mais aquela imposição do monarca. Que foi nessa época que já começou o embrião do questionamento do poder, do direito divino dos reis, a partir dessa Revolução Gloriosa, que ocorreu no século XVII. Já no século XVIII, surgem as primeiras ideias sobre o governo mundial, ou seja, um governo que abarcasse todo o mundo, inclusive os continentes descobertos. Né? Ou seja, surgem as primeiras sociedades secretas nessa época, no século XVIII. A primeira sociedade secreta que surgiu foi a maçonaria. Ela foi criada em 1717 e logo se ramificou em vários países. Ela se autoproclamava a sucessora e herdeira das antigas tradições herméticas e iniciáticas,
assimilando todos os símbolos e ritos ancestrais. Ela era formada por burgueses anticlericais, na sua maioria protestantes. Ela era, portanto, anticlerical e anticatólica. Então, foi a primeira sociedade secreta que surgiu, a maçonaria. Por ter se ramificado em diversos países, inclusive nas colônias, ela se tornou responsável pela independência dos Estados Unidos, Revolução Americana, que não foi propriamente uma revolução, mas uma guerra de independência, onde se criou a primeira república com o Estado laico da história. Também foi responsável pela independência do Brasil e demais países coloniais. Ou seja, a maçonaria ela influenciou depois isso. Essas guerras de independência que surgiram no continente americano, principalmente a independência dos Estados Unidos. E no Brasil também. O primeiro imperador brasileiro era maçom. Aliás, os dois imperadores eram maçons, tanto Dom Pedro I quanto Dom Pedro II. No dia 1º de maio de 1776, foi criada a Ordem dos Illuminati da Baviera, por iniciativa do banqueiro Michel Mayer Rothschild, com a ajuda do jesuíta Adam Weishaupt. Essa organização era formada por banqueiros e nobres decadentes e era anticristã. Ou seja, já começa os bancos a atuarem na política, porque até então a família Rothschild já era poderosa, já era uma família proeminente lá, mas por serem de origem judaica, não eram bem vistas. Então, essa criação dos Illuminati da Baviera proporciona a eles a participarem já na política. Não foi só, ele criou, mas outros banqueiros, outros empreendedores, outros empresários participavam, tanto da maçonaria quanto nos Illuminati. Por influência dos Illuminati, o nobre alemão Adam von Kirch, que possuía grande influência na maçonaria inglesa e alemã, introduziu os Illuminati dentro da maçonaria e estes passaram a controlar a maçonaria. Então, o que acontece? Os Illuminati eles passaram a controlar a maçonaria. Eles não eram mais dois grupos distintos. E com isso, a maçonaria passou a ser dominada pelos Illuminati. E ela, que já era anticlerical, ela passou a ser anticristã também. E a influenciar, como eu já falei, não só as guerras de independência, né, a Revolução Americana, como ela também vai influenciar a Revolução Francesa e criar o Iluminismo, que eu vou falar no próximo vídeo. Então, portanto, o vídeo termina aqui por hoje. Muito obrigado, curtam o vídeo, se inscrevam no canal e vamos em frente.